Um dos objetivos do roteiro de vocês é caracterizar anatomicamente o lobo parietal. Tá? Então, aproveitando essa imagem da face superolateral do cérebro, nós vamos reconhecer o lobo parietal a partir desse delineamento que eu estou fazendo com a ponteira do laser. Tá? Então, o lobo parietal ele vai ser composto por duas regiões lobulares. A primeira, o lóbulo parietal superior, tá? Delimitado, né, por essa representação, e o lóbulo parietal inferior. Tá? O lóbulo parietal superior é separado do inferior a partir de um sulco, chamado sulco intraparietal. E o lóbulo parietal inferior ainda vai ser composto por dois giros. Um giro mais anterior, chamado de giro supramarginal, facilmente encontrado seguindo o final do sulco lateral. Então, a gente chega no final do sulco lateral e encontra o giro supramarginal. E um outro giro mais posterior, em relação ao giro supramarginal, que é o giro angular, também facilmente encontrado, seguindo o final do sulco temporal superior. Então, os dois giros, supramarginal e angular, compõem o lóbulo parietal inferior. Uma outra estrutura, um outro componente do lobo parietal é o giro pós-central, conhecido pelo aspecto mais posterior do sulco central e delimitado também posteriormente por um outro sulco chamado sulco parietal, sulco pós-central, tá? Sulco pós-central. Bom, então o giro pós-central, ele também é caracterizado como sendo uma das áreas de Brodmann, né, a área 1, 2 e 3 de Brodmann, né, que representa a área sensitiva ou córtex sensitivo sensorial. Essa imagem da face medial do cérebro do encéfalo já nos facilita a visualização do giro do símbolo, né? Então, o giro do símbolo, essa grande região central também, que apresenta uma característica mais encurvada ou mais fletida anteriormente, continua-se, e na região mais posterior e inferior, ele apresenta um estreitamento. Esse estreitamento ele vai ser chamado de istmo do giro do símbolo. Tá? Então, o giro do símbolo, fletido anteriormente, se continua e mais posteriormente forma uma pequena área estreita, chamada istmo do giro do símbolo, que se direciona até a região mais inferior, né, o basal do encéfalo, se continuando com o giro parihipocampal. Uma outra estrutura importante, né, composto de fibras de associação, é o corpo caloso. Veja essa massa branca centralizada, tá, dividida em partes, o rosto do corpo caloso, o joelho do corpo caloso, tá, o tronco ou corpo do corpo caloso, e essa região mais dilatada posteriormente, diferentemente da região anterior, que é mais fletida ou mais encurvada, por isso o joelho do corpo caloso, né? Os anatomistas acharam dessa forma caracterizá-la. Então, essa parte mais posterior dilatada é chamada de esplênio do corpo caloso. Tá? E fica mais fácil a gente identificar o istmo do giro do símbolo a partir do estudo do esplênio do corpo caloso. Porque o istmo do giro do símbolo ele é descrito como sendo uma estrutura localizada também posteriormente e inferiormente em relação ao esplênio do corpo caloso. E o fórnix, né? Fórnix formando suas fibras originárias ao nível do hipocampo, seguindo, né, superiormente, dividido em partes. Primeiro, a coluna posterior do fórnix, o corpo do fórnix e a coluna anterior do fórnix até alcançar os corpos mamilares. Uma imagem da face medial, né, retirada do livro do professor João Machado, o livro de neuroanatomia funcional, mostrando outras estruturas importantes da gente destacar, como o septo pelúcido. O septo pelúcido, essa área, né, localizada entre o fórnix e o corpo caloso, né, representando um dos limites dos ventrículos laterais, e também a área septal, né, essa área nuclear, formada de núcleos, né, vários núcleos septais, localizados na parte mais inferior do rosto do corpo caloso. Nessa imagem mais esquemática, a gente consegue identificar a área septal, né, demarcada por essa coloração verde, né, relativamente inferior ao rosto do corpo caloso e tendo uma relação na parte mais inferior aqui do giro do símbolo. Tá? Uma área importante
para modulação da agressividade, ferocidade, dos impulsos sexuais. Né? E continuando aqui na face medial do cérebro, nós temos a visualização de pequenas estruturas de conexão interhemisférica, né? O corpo caloso é uma delas, na verdade é a maior delas, mas nós temos também estruturas comissurais, como a comissura anterior, né? Continuando inferiormente, a lâmina terminal, né? A lâmina terminal tem uma referência importante como sendo o limite anterior da região do hipotálamo, e a comissura posterior, que já fica localizada no epitálamo, tá? Um dos núcleos da região do diencéfalo. Tá? Então, estruturas de conexão interhemisférica, né, de projeções de informações entre os hemisférios, a comissura anterior, a lâmina terminal e a comissura posterior. Bom, pessoal, eu encerro a minha fala, a gente vai dar continuidade com o professor Nelson Abraão, apresentando a sua parte. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou dar continuidade à fala do professor Eduardo, dando continuidade à apresentação desse roteiro de hoje, né, de vocês dessa semana, do Mente e Cérebro, que é referente ao roteiro 2. Esse roteiro, ele trata também dos conteúdos que o professor Eduardo acabou de apresentar, mas ele fala também sobre as conexões do hipocampo e a sua estrutura, que é basicamente o que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam. Aqui nós temos o giro parahipocampal, que vocês já conhecem. Esse giro parahipocampal, ele é uma divisão anterior do giro occipitotemporal medial. O campal, ele tem uma porção aqui, um lóbulo chamado de lóbulo piriforme. Esse lóbulo piriforme tem uma projeção para trás, que é chamada de uncus do hipocampo. Aqui, nessa imagem ao lado, nós conseguimos ver melhor a disposição desse giro. Então, aqui tem o occipito temporal medial, e aqui tem o giro parahipocampal, e aqui o lóbulo piriforme, e essa projeção mais posterior chamada de uncus do hipocampo, que é uma porção também do rinencéfalo, enfim, das projeções também das vias olfativas. Aqui é uma imagem também, é uma imagem do Sobota, que mostra para a gente a porção interna daquela estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui você tem a cavidade do corno inferior do ventrículo lateral, e no caso aqui do lado esquerdo do cérebro, do hemisfério esquerdo. Aqui é a parte anterior, aqui está cortada a parte posterior. Isso aqui é um corte coronal. Aqui na frente você vê uma porção do hipocampo chamada de pé do hipocampo, onde ela tem essas ondulações aqui, né? Essa região é chamada de pé do hipocampo. Isso aqui é o hipocampo propriamente dito, né? Como você pode ver na histologia, você vai ver que ele tem essa característica de ser inovelado, de ser uma associação entre duas porções teciduais histológicas aqui. Anatomicamente, medialmente a essa região do pé e do hipocampo, nós temos a fímbria do hipocampo, que é essa fita aqui, que vai se relacionar depois com o esplênio do corpo caloso, que o professor Eduardo Lama acabou de falar para vocês. E essa porção mais medial, que representa muito pouco nessa imagem, é o que nós chamamos de giro denteado. O giro denteado, anatomicamente, ele é significativo, ele aparece, porém, nessa imagem aqui, ele está pouco significativo representado. E aqui, como eu voltando a dizer para vocês, a região do uncus do hipocampo, né? Na região do lóbulo piriforme, e aqui embaixo o giro parahipocampal. Aqui nós somos capazes de identificar algumas conexões dessa região do hipocampo, que é uma região da memória. Aqui na parte mais rostral, o pé do hipocampo. Aqui na parte mais, um pouco mais atrás, o hipocampo propriamente dito. Aqui nós temos a fímbria do hipocampo, que eu havia conversado com vocês. E lá, mais na medial, nós estaríamos vendo aqui o giro denteado. Aqui tem o núcleo, que é o núcleo amidalóide, né, chamado de corpo amidalóide, que representa uma outra via, que vamos conversar mais para frente.
Num determinado momento, esse hipocampo, ele se conecta com o fórnix, que é esse feixe intrahemisférico que o professor Eduardo já mencionou, representando aqui por esses ramos do fórnix, que são, na verdade, as colunas posteriores de ambos os lados. Essas colunas posteriores, junto com o corpo, elas são conectadas por essas fibras comissurais, chamadas de comissuras do fórnix. O corpo do fórnix se projeta para frente, na direção lá, torneando ali o diencéfalo, e se projeta na frente aqui, fazendo uma curva para baixo, no que nós chamamos de colunas anteriores do fórnix. Essas colunas anteriores, elas se conectam depois, né, com os corpos mamilares, já na região do hipotálamo. Essa visão basal do cérebro, de um cérebro dissecado, isso aqui é um cérebro real, você consegue identificar o hipocampo aqui, né, aqui o hipocampo, tá? Em ambos os lados aqui o hipocampo também. Aqui você consegue verificar o giro denteado com mais clareza, aqui o úncus do hipocampo, aqui você consegue ver o fórnix na região da coluna posterior do corpo e os dois corpos mamilares de ambos os lados. Interessante aqui mostrar a comissura do fórnix, que é esse triângulo aqui no meio que comunica o fórnix de um lado ao fórnix do outro lado. E aqui o esplênio do corpo caloso, como nós já havíamos mostrado nas outras imagens. Aproveitando essas características, eu gostaria de também falar do outro objetivo que está relacionado às vias da atenção. Quando se fala de vias de atenção, é interessante nós mencionarmos a estrutura do tronco encefálico. O tronco encefálico, como você já sabe, ele é constituído de bulbo, ponte e mesencéfalo. O mesencéfalo é o órgão que comunica o tronco encefálico com o encéfalo, no caso aqui com o diencéfalo em especial. E nessa imagem, nós precisamos dar importância para dois locais específicos, que são dois locais que apresentam dois núcleos, que são núcleos associados aos disparos relacionados ao circuito da atenção. A primeira região é essa região aqui de trás, onde nós encontramos um núcleo chamado de locus cerúleus. Esse locus cerúleus, ele se apresenta desde a região aqui do assoalho do quarto ventrículo, no nível do assoalho do quarto ventrículo, até essa região periaquedutal aqui em cima, né, onde você tem a substância periaquedutal. Então, o locus cerúleus, ele se estende desde aqui até aqui em cima. E a outra região é a região de intersecção entre a ponte e o mesencéfalo, onde nós temos um núcleo aqui chamado de área tectal ventral. Vamos falar primeiro das conexões estabelecidas por esse locus cerúleus, que é o núcleo posterior. Dê uma olhada aqui em cima e vamos lembrar dessa anatomia aqui do mesencéfalo, da região posterior. Essas duas lombadas aqui, uma menor e outra maior, elas são chamadas de colículos. Esse daqui, no caso, o colículo inferior, e esse daqui, no caso, o colículo superior. O locus cerúleus, ele faz uma conexão com esse núcleo colicular superior, aqui, tá? Que é o núcleo que você consegue ver aqui, ó. Esse aqui é o colículo superior, na região posterior do mesencéfalo, e esse aqui é o inferior, que não tem relação primariamente com esse núcleo do locus cerúleus. Então, esse aqui é o colículo superior. Além do colículo superior, o locus cerúleus também faz uma conexão com essa estrutura abaulada aqui de trás. Isso aqui tudo é o tálamo, isso aqui já é diencéfalo, isso aqui é o epitálamo com a glândula pineal aqui, e isso aqui é o tálamo, que contém os núcleos do tálamo. Essa parte você está vendo por trás aqui, o tronco encefálico e o diencéfalo. Na parte mais posterior do tálamo, nós temos um abaulamento aqui, ó, como se fosse uma sensível projeção aqui para trás e para medial, que é chamada de pulvinar do tálamo. Esse pulvinar do tálamo, ele possui núcleos aqui dentro que são chamados com o mesmo nome, núcleos do pulvinar do tálamo, que também é uma área que está associada à conexão do locus cerúleus. Depois do pulvinar do tálamo, que fica mais ou menos nessa posição aqui atrás, né?
você vai ter a conexão do locus ceruleus com essa parte posterior aqui do giro do símbolo, que o professor Eduardo acabou de falar para vocês. Então, isso aqui é o giro do símbolo, que é o giro que torneia, né, o corpo caloso. O giro do símbolo ele tem uma porção mais posterior, chamada de istmo do giro do símbolo, e uma porção mais anterior, que é chamada de porção anterior do giro do símbolo, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa porção posterior do giro do símbolo, na posição do istmo, ela também é conectada pelo locus ceruleus. E daqui, essa estimulação que já é cortical aqui no istmo do giro do símbolo, ela vai se distribuir para essa região que a gente conhece como pré-cúneo, né? Lembrando a vocês que o cúneo, que é do occipital, ele está relacionado com o sistema visual, e o pré-cúneo, que é do lobo parietal, por isso o professor Eduardo falou ainda há pouco para vocês sobre esse lobo parietal, ele está relacionado às associações que essas áreas visuais são distribuídas para todo o córtex. Então, isso aqui é uma área de associação, essa área do pré-cúneo. E aqui você tem uma via de atenção, né, que estimula a atenção, que vai se conectar com uma área mais ventral, tá? Que é representada aqui por aquele outro núcleo, aquela outra área que eu falei para vocês, que fica aqui no tronco encefálico, que é chamada de área tectal ventral. Essa área tectal ventral, ela se conecta diretamente com essa porção anterior do giro do símbolo, né, chamada de porção anterior do giro do símbolo, e se conecta também com essa área aqui no giro frontal superior, que é chamada de área pré-frontal. Essas duas áreas fazem relação uma com a outra, e elas também se conectam com essas áreas aqui de trás, que foram estimuladas pelo outro circuito. Então, você tem um circuito da atenção posterior, que se projeta nessa região do pré-cúneo e do istmo do giro do símbolo, e um circuito atencional anterior, que se conecta com a região pré-frontal, no giro frontal superior, e a porção anterior do giro do símbolo, aqui. Certo? Essa imagem é uma imagem do roteiro de vocês, e ela representa exatamente isso que eu acabei de falar. Então, aqui você tem o locus ceruleus, que é representado por esse núcleo, que ele deveria estar um pouquinho mais aqui em cima nessa representação, ele está aqui muito embaixo, e esse outro aqui, que é a área tectal, ou tegmental ventral, pode ser área tectal ou área do tegmento ventral, tá? E esses dois núcleos, né, eles fazem exatamente esses direcionamentos, ó. O locus ceruleus, ele se relaciona com o colículo superior, com o pulvinar do tálamo e também com o istmo do giro do símbolo, e depois se projeta aqui no pré-cúneo. Já a área tegmental ou tectal ventral, ela vai se projetar tanto na região cortical da região pré-central, quanto no córtex da região anterior do giro do símbolo, certo? Então, era basicamente isso que nós queríamos mostrar para vocês. Obrigado pela atenção, e eu e o professor Eduardo vamos aguardar vocês na terça-feira para nós tirarmos as eventuais dúvidas sobre essa videoaula e também sobre o roteiro. Um abraço a todos e até lá.